Jornal da Cidade. Destaques dessa edição. Comemorações. A Igreja Assembleia de Deus completou na última quinta-feira 109 anos de fundação no país. Só no Brasil são cerca de 22,1 milhões de fiéis, de acordo com o último censo realizado em 2010. Para falar sobre a comemoração dessa data, o Jornal da Cidade conversa agora por telefone com o pastor Isaqueu Freitas, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, em Andradas. Pastor, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, participando aqui do Jornal da Cidade. Pastor, o prazer é nosso. Pastor, são 109 anos da igreja no Brasil. Como foi a origem? Conta para nós. Bom, a origem das Assembleias de Deus no Brasil partiu de Belém do Pará, através dos missionários Gurnavingren e Daniel Berg, que chegaram no dia 19 de novembro de 1910 e iniciaram então o trabalho, dando origem ao movimento pentecostal no Brasil. Eles que eram de origens suecas, e partiram para os Estados Unidos, onde ficaram uma temporada se preparando, estudando teologia e também buscando a orientação de Deus para onde deveriam ir como missionário. E na ocasião, através do trabalho na Rua Azusa, onde surgiu o grande movimento pentecostal na América, eles receberam de Deus a orientação para virem para o Pará. Eles não sabiam onde ficavam essa localização, e aí pegaram um mapa mundi, e viram que o Pará ficava no Brasil. E então vieram para cá a bordo do navio Clemente, e aqui desembarcaram e foram instrumentos de Deus para hoje a Assembleia de Deus ser a maior denominação pentecostal, não só do Brasil, mas também do mundo, Sim, e é sobre isso que eu vou te perguntar agora, pastor. Na sua opinião, qual é o feito da Assembleia de Deus ser hoje a maior denominação pentecostal cristã no país? E eu acredito que toda cidade hoje do país tem uma igreja Assembleia de Deus. Estou errado, pastor Isaqueu? Não, está correto. Hoje, a nível de Brasil, não existe um município que não tenha uma Assembleia de Deus, O fato de ter tido esse crescimento vertiginoso, você percebe que é a aprovação de Deus, O próprio Deus trabalhou para que esse movimento crescesse e tornasse o que se tornou hoje, Além disso, a Assembleia de Deus, ela praticamente foi a mãe de todo o movimento pentecostal no Brasil, Se tratando de outras denominações que foram surgindo ao longo dos anos de cunho pentecostal. Sim. Pastor, e como foi a comemoração desse ano? A comemoração deste ano foi um pouco atípica, em face da pandemia, e então nós tivemos comemorações bem restritas, e praticamente envolvendo mais as lideranças mesmo, as principais lideranças e as convenções aí, realizando também aí apenas com alguns líderes, que representam os estados do Brasil. Mas foi uma bênção, não deixamos de celebrar essa importante data, essa conquista, porque afinal de contas é mais de um século contribuindo para que o Evangelho seja propagado, para que o país seja um país abençoado, Sim. Pastor Isaqueu, explica para nós, são várias Assembleias de Deus, o que diferencia uma da outra? A Assembleia de Deus, no que diz respeito ao seu credo religioso, liturgias de culto,
forma de ser, né? Segue o mesmo padrão. Agora existe as convenções, pelo fato de ter crescido muito, então inicialmente havia uma só convenção que abrigava todas as Assembleias de Deus no Brasil. Mas aí, a partir do ano de 87 para 88, decidiu então a criação da convenção do Ministério de Madureira a nível nacional e independente da convenção que era uma só, né, a CGADB, e passou então a ser mais um braço convencional para administrar, né? É só uma questão de cunho administrativo, né? E é tanto que foi surgindo novas convenções para que se tornasse mais fácil, né, o atendimento da demanda das lideranças em suas necessidades, em suporte que fosse necessário para dar, né? Então hoje tem muitas convenções, mas todas as Assembleias de Deus, mesmo existindo inúmeras convenções, livre trânsito, seus obreiros, seus ministros, seus membros, né? O padrão de culto, como eu já disse, né? Toda a Assembleia de Deus tem a escola bíblica dominical, isso é de nível internacional, tem o culto de ensino, tem o culto nos lares, ponto de pregação, né? E as ações na parte de assistência social, escolas teológicas, faculdades, creches, né? Então hoje o trabalho da Assembleia de Deus é muito expressivo, né? Porque tem muitas frentes sociais, né? Nós temos aí também, inclusive, no estado de Goiás, o Hospital Evangélico, né? Tem o projeto da Debras, que inclusive já ganhou um terreno para construir o Hospital Evangélico em São Paulo, né? Então hoje, para a glória de Deus, a Assembleia de Deus é uma igreja séria, é uma igreja idônea, né? E que prima pela ortodoxia, né? Uma forma de culto centrado na palavra, né? E zelando pelos dons espirituais, né? Sim, você falou sobre as instituições sociais, e as aqui de Andradas, tem alguma instituição? Quais são elas? Bom, a nossa tem a instituição assistencial e educacional Crescer, já tem aproximadamente aí 20 anos que temos essa entidade assistencial, que é um braço da igreja, né? Temos aqui a utilidade pública municipal, estadual, federal. Já temos desenvolvido várias ações, não apenas para os membros da igreja, mas para todo cidadão que precisa de um socorro, né? Só para destacar, nesse período de pandemia, nós já distribuímos mais de 60 cestas básicas, distribuímos agasalhos, roupas, calçados, através do Varal Solidário. Inclusive contribuímos também com a assistência municipal e doamos também cestas básicas, né, para que, dando a nossa parcela de contribuição, para que as famílias aí sejam socorridas nesse tempo de crise, né? Sim. Para encerrar, pastor, deixa o convite e o endereço para quem quiser conhecer mais sobre a Assembleia de Deus em Andradas. Eu também quero dar uma dica importante, né? Tem um museu das Assembleias de Deus no Pará. Tem também aí, as pessoas podem entrar aí através da internet, no portal do museu, e conhecer um pouco mais da história. É importante isso, né? Que independente do credo religioso, a pessoa possa conhecer aí o que representa a Assembleia de Deus, né? Porque ao longo da sua história, ela sempre teve diversas frentes, assistencial e educacional, trabalhos em presídios, em hospitais,
enfim, é importante, é interessante as pessoas conhecerem, né? Sem dúvida. E aqui no caso, falando da Assembleia de Deus aqui em Andradas, nós somos a primeira Assembleia de Deus aqui em Andradas. Chegamos aqui no dia 27 de novembro, de dezembro, dia 27 de dezembro de 1967. O trabalho começou ali no salão, onde hoje é a agropecuária, Casa do Cavalo ali. Então, estamos aqui na cidade já há 53 anos, né? E, consequentemente, a partir da nossa igreja, do Ministério de Madureira, foram surgindo outras Assembleias de Deus que estão aqui hoje também, né, estabelecidas, e juntos estamos trabalhando para que o reino de Deus cresça e se estabeleça nesta cidade, né? Nosso templo sede é aqui na rua Teodoro Gino Brandão, 363, na Vila Graziani. Pastor, eu queria te agradecer pela sua participação aqui no Jornal da Cidade. Nós que agradecemos. Nós conversamos com o pastor Isaqueu Freitas, presidente da Assembleia de Deus de Madureira, em Andradas, ele que falou sobre os 109 anos da fundação da Assembleia no Brasil.